Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão por mais essa oportunidade que Deus, acima de tudo, nos dá, que a Casa de Emmanuel também nos dá, de estarmos aqui em mais uma noite de estudos, dando continuidade às nossas reflexões do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, a nossa irmã Ana Cláudia vai nos guiar, né, por esse caminho do capítulo 129. Então, convido também a Ana Cláudia a fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede. Nós agradecemos, Pai, pelo alimento, pela família, pela saúde, por tudo que o Senhor nos dá, mesmo não sendo merecedores. Agradecemos, Senhor, também essa noite, que nesse estudo possa trazer um pouco mais de compreensão para o nosso entendimento, que nós possamos sair desse estudo um pouquinho mais conscientes dos nossos deveres, das nossas obrigações. E também, Senhor, sabendo que Tu é o regente desse planeta, só Tu pode nos conceder a sabedoria, a paciência, a compreensão, a benevolência. Eu lhe agradeço, Pai, por tudo que tem, por tudo que o Senhor faz por nós. Olhai por todos nós, Senhor. Somos pequeninos e ainda pensando, somos pequeninos nesse mundo, caminhando ao seu encontro, tentando, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a tela. Hoje nós vamos fazer o estudo do texto 129 do livro Caminho, Verdade e Vida, né, nosso estudo de toda quinta-feira, e ele fala sobre a origem das tentações. A passagem está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu só botei o significado de engodado e concupiscência para a gente saber mais ou menos, porque é uma palavra que quase não se ouve mais, né, e quase não se vê. Não. Então, engodado significa iludido, Também. arrastado nessa frase, né? E concupiscência é o desejo, a ganância, né? Isso. Então, ficaria mais ou menos assim, né, no nosso vocabulário hoje. Mas cada um é tentado quando atraído e arrastado pela sua própria ganância, seu próprio desejo. Agora eu vou no texto. Alguém quer falar mais sobre isso? Só que esse capítulo é um puxãozinho de orelhas daquele na gente. Só isso que eu tinha para dizer. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Aí, quando bota aqui, né, que lembram-se tardiamente, porque enquanto nós estamos no auge, né, curtindo a vida doidado, satisfazendo todos os nossos desejos, sem regra, sem medida, nós não nos preocupamos. Mas quando acontece de a gente decair, de ficarmos lá no fundo do poço, queremos culpar a todos, principalmente a Deus, né, dizendo que Ele não olha por nós, que Ele não zela por nós, que nós somos infelizes, nós somos azarados.
mas a gente esquece, né, que, que Deus é o divino amor, né? Então, a decadência é pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios, é, nossas próprias, como é que eu faço? Não é ganância, orgulho, egoísmo, assim, nós somos ainda muito ligados à matéria. E isso faz com que quando a gente está bem, quando a gente está assim, tudo bem, quando a gente está curtindo, que está tudo tranquilo, tudo maravilhoso, a gente se esquece de Deus, né? Então, assim, é, a gente sempre culpa, né? Culpa Deus quando ocorre alguma coisa e a gente acha que a gente não é, né? A gente é preterido. É isso. Alguém quer falar mais? A Que, na primeira coisa que eu verdade, queria falar, o que é concupiscência, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. não conhecia, não. Nunca tinha Essa ouvido essa palavra é palavra. muito antiga, é do meu tempo de criança, essa palavra, que coisa de Por doido. isso que eu É, falei o significado, é porque Ninguém eu acho usa que mais essa muita gente não palavra, conhece, parece um né? palavrão, né? Horrível, concupiscência, sei lá. Não sei nem né? falar isso. Mas significa ganância, né? Então é É, interessante. Você vê que é uma interpretação errada, né? De que tu seria assim. Existe até, a gente pode até considerar que existe algo bom nessa interpretação para algumas pessoas, né? No sentido da resignação, acreditar que tudo é de Deus, né? Mesmo o que é de ruim, o que é de bom. é, E essa interpretação ela não está de toda errada, no sentido de que realmente tudo de bom e de ruim que acontece na nossa vida tem a ver com realmente com Deus permitir dentro das consequências que a gente também é, precisa passar, né? Só que o próprio, se eu não me engano, é no Livro dos Espíritos, que tem lá explicando que o mal realmente é necessário, porque a gente precisa muitas vezes resgatar, né, os males que a gente fez, então é necessário que no mundo ainda exista o mal. Porém, ai daquele que pratica o mal, né? E o que que isso é isso significa? mesmo. Que ninguém nasce com a missão de fazer o mal, né? Ninguém nasce Não, predestinado a matar, ninguém nasce predestinado a fazer nenhum tipo de mal. E todos nós poderíamos resgatar os nossos pendores do passado sem que outro nos fizesse mal, porque o mundo em si, né, a vida corpórea já é cheia de males através sim, das claro, doenças, através claro, dos desastres naturais, né, através de existem tantas formas da gente estar resgatando de uma forma natural as dores e sofrimentos que a gente necessita para evoluir, que não necessariamente através da maldade de outro homem, né, de outro ser humano. Então, sim, o mal ainda é necessário no nosso grau evolutivo de encarnação do planeta Terra, mas não precisaria que ele acontecesse da mão do homem. Então, né, toda vez que ele acaba acontecendo, que o homem é tentado a fazer o mal, na verdade, como disse ali no início, na verdade ele não é tentado, né? O certo é a gente dizer que a gente é atraído a fazer o que a gente já tem de, né, de mal dentro de nós, aquele vício, aquele ímpeto a fazer o errado que já existe dentro de nós, e aí somos muitas vezes atraídos, incentivados a perseverar nesse mal, né? A continuar na prática desse mal. Então, é o que eu acho que a gente vai entender melhor nesse capítulo de hoje, né? O quanto, na isso verdade, essa mesmo. palavra tentação foi aí mal interpretada durante esses anos todos, tirando É, do homem a responsabilidade e exatamente. colocando no demônio, colocando às vezes É, no próprio Deus, né, como ele fala nesse primeiro parágrafo, e tirando do homem a responsabilidade claro. sobre a tentação, né? Nem a gente pode dizer que o diabo não tenta, mas a gente entra porque a gente tem aquilo dentro de nós.
Aí é que está, né? Né? Eu acho que a minha mãe ia falar alguma coisa no Hum. início. Era a questão mesmo assim existe, na minha opinião, existe o mal em nível assim de você como sendo permitido. Não foi como castigo, Hum. como Deus Hum. fez aquilo. Porém, ele permite que a gente passe determinadas coisas até para essa coisa que está se falando, a questão do crescimento do aprendizado. Então, ele tem lá, ó, aqui é para você escolher. Né? No momento que a gente É o escolheu uma coisa livre-arbítrio, né? ruim, né? Nós vamos passar por algo ruim que nós escolhemos com a permissão dele. Ou seja, ó, você tem o livre-arbítrio. Né? Tem aqui o bem, tem aqui o mal. Se você quer escolher esse caminho aí que é mais pesado, mais puxado, né? Coisas vão acontecer e você vai ficar com aquilo que vai acontecer. Né? Existe, para mim, na opinião, a permissão de Deus, mas não que ele faça com que o mal aconteça. Permite para que a gente cresça, para que a gente aprenda realmente, de fato, aquilo que a gente, na hora, ó, pensa, é isso mesmo que tu quer? É por esse caminho? É por esse? Né? Isso aí. Mais alguém quer comentar? Vamos em frente. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Aqui mostra o amor de Deus por nós. Quando diz os decaídos se conservam de pé, ele nos dá a chance todos os dias. O sol nasce para todos. E a gente viu lá no texto 127, né, Vitor? Que enquanto é dia, né, naquele texto, enquanto é dia, que Deus nos dá a oportunidade todos os dias, né? Diariamente, todo o tempo todo. A oportunidade nos é concedida pelo amor e o cuidado de Deus. Ele tem tanto zelo por nós que, mesmo decaídos, nós continuamos de pé pelo amor dele, né? Pelo zelo, pelo cuidado que ele tem por todos nós como filhos, né? E a gente sabe que a oportunidade nos é dada, né? Todos os dias, todo dia que acorda é um novo dia para recomeçar e fazer diferente, né? Exatamente. Alguém ia falar? Alguém quer comentar? Então, esse parágrafo ele complementa o primeiro, né? Onde ele diz que não vem de Deus, né, que seria uma má interpretação, e que, pelo contrário, né, Deus, no seu absoluto amor, como ele bota, pelo contrário, ele abraça a esses irmãos que ainda se deixam levar pelas tentações, né, pelos maus pendores. Pelo contrário, ele está ali eternamente amparando, dando oportunidade, uma nova reencarnação, seja como for, né, desses irmãos estarem sempre se recuperando, no caso todos nós, né? É porque quando a gente fala assim dos nossos, fala como se a gente não tivesse incluído, é porque a gente pensa em coisas muito graves, né? Mas todos nós ainda temos muitos defeitos, né? Muitas tentações a combater dentro de nós, e Deus, na verdade, está sempre a nos amparando, sempre nos dando as ferramentas, as intuições, os espíritos de luz, né, que estão sempre aí para nos ajudar a combater essas más tendências e não a incentivar, né, não a nos tentar como uma má interpretação do passado poderia considerar, né? Verdade. Então, vamos lá, vamos em frente. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos
inquinam a lei que por ele criada, como não podemos culpar os estadistas pela nossa falta de responsabilidade em cumprir algumas leis, não devemos culpar a Deus pelas faltas e deslizes que cometemos, por ainda sermos muito ligados à matéria carnal, pelos desejos, pela gula, inveja, egoísmo, né? Todas essas coisinhas que existem, que a gente ainda está muito ligado à matéria e que a gente acaba culpando, né? Acaba levando nisso. E no versículo 13, de Tiago também 1, né, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quer dizer, não é, né, mais uma vez aqui mostra que não é de Deus, né, essa tentação, né, a queixa dos nossos deslizes, né, não é de Deus, porque Deus não é isso, né, Deus é amor. Então, quando a gente desrespeita as leis de Deus, e a gente sabe que toda ação tem uma reação, não foi Deus que não foi não é Deus que está fazendo, como é que está assim, está nos castigando, né? Estamos sendo castigados ou repreendidos por Deus. Não, é por nossos próprios deslizes, né? A gente não consegue respeitar nenhuma lei, a gente tem que pagar por ela, né? Sim, sim. Ele faz Quer falar, Doro? Pode falar. Não, só para concordar com a Ana, porque se a gente não cumprir, a gente está fazendo uma coisa ruim para a gente e para o outro também, né? Então, né? A responsabilidade é nossa, né? Isso. Né? Deus criou as leis, né? É o Sim, jogo de claro. palavras que ele faz aqui. Por um acaso, né? Você vai lá na rua e rouba alguma coisa e você vai preso. Aí você vai botar a culpa no legislador, né? A culpa é do legislador de eu estar preso. Não, ele fez a lei, você sabe da lei e você sofre as consequências da lei, né? Então, Deus também criou as leis que regem o universo e nós acabamos sendo o tempo todo sofrendo as consequências por derrogarmos as leis divinas, né? E aí a gente vai aprendendo exatamente nessa tentativa e erro, a gente vai começando a sentir qual é o caminho correto através da dor, através do sofrimento, e principalmente quando a gente quer, né, quando a gente se coloca nessa posição, através do amor, que é quando você realmente procura prestar atenção nos exemplos, nas intuições, para não necessariamente você ter que passar pela dor para aprender, né? Deus está o tempo todo nos dando esses exemplos através dos mais velhos, através dos nossos mentores que estão sempre nos intuindo, mas lógico que a gente precisa estar na vibração boa para perceber, e aí a gente consegue exatamente ir aprendendo. Mas agora é uma grande ignorância você botar a culpa no legislador, né? Na verdade, ele cria a Não, lei. não. Aí a culpa é sua de ir contra a lei, né? A lei já está lá, está posta, né? Você é que escolhe ir contra, né? Fazer o errado. Então a culpa E nós é de temos quem, uma né? A vantagem, culpa é né? sua. E nós temos uma vantagem, Vitor, que a lei de Deus não muda, né? Então, assim, a gente temos É mais fácil de aprender, né? Porque a lei uma dos fácil de homens, às vezes, aprender, a gente erra porque muda, né? toda hora. A lei de Deus não muda e nós temos, né, a oportunidade de aprender. Depois que Mas aprendeu, facilidade, não tem mais risco, né? Se aprender, não tem mais não. risco, porque não vai mudar. Uhum. Então vamos lá. Vamos lá. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência.
A concupiscência de novo. De novo, quer dizer, pelos próprios desejos, pela sua própria ganância, iludidos em satisfazer seu bel prazer. As tentações não foram enviadas por Deus, mas elas estão sendo postas pelo nosso lado primitivo. Devemos trabalhar em nosso melhoramento íntimo, conhece-te a ti mesmo, para resistir e buscar assim ficar mais próximo de Deus. Isso aí, a gente só é tentado no que a gente tem, né? No que a gente tem de ruim para ser estimulado. Então, os irmãos espirituais, só, né, que seriam os ditos demônios de antigamente, né? Seria o demônio de antigamente, mas que a gente aprende no espiritismo que nada mais são do que outros espíritos desencarnados, assim como nós, mas que ainda estão mais dedicados ao mal, né? Mais ignorantes, mais atrasados. Eles vão nos tentar, sim, mas vão nos tentar apenas no que a gente tem de mal para ser tentado, porque tipo na Jesus, por exemplo, não foi, quando tem aquela passagem onde Jesus foi tentado pelo demônio, mas Jesus não foi tentado porque Jesus não tinha defeito para ser, né? Jesus não tinha defeitos espirituais, defeitos morais para sofrer essa tentação. Só sofre tentação quem gosta, né? Você só tem vontade de fazer aquele mal se você, no fundo, você gosta daquilo, você, de alguma forma, tem prazer com aquilo, ainda gosta, e aí você fica tentado, né? Você fica querendo, no fundo, fazer aquela coisa que você, às vezes, até já sabe que é errado, mas você ainda gosta, né? Você ainda sente algum tipo de prazer naquilo. Então, aí sim você pode ser tentado, mas quando chegarmos a espíritos puros, né? Espíritos puros não são tentados, porque eles não têm defeitos a serem observados pelos espíritos inferiores para que sejam ali estimulados, né? Para que sejam colocados à prova. Então, realmente a tentação ela só existe para quem tem abertura para ser tentado. Mais alguém que queira comentar? João está quietinho. Hum? João está quietinho. João hoje está quietinho. Porque vocês estão falando tudo, né? Ele está acompanhando a Selma ali, que a Selma está com dor de dente. Solidariedade. Ele não quer falar É a também. solidariedade no matrimônio. Vamos Estou de olho na defender minha isso. paciente. Não, tadinha. Não. Sabemos que você está com problema hoje, Thelminha, entendemos perfeitamente. E o João está solidário, está quietinho também. Pronto. Daqui a pouco eu falo. Vai. Né? Então vamos em frente. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana, primitivista. Desculpa, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiva e persevera se com ele afirmamos na intimidade do coração. Eita, tá aí. Finalmente destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Porque, assim, como estamos na caminhada, lutando para acertar, a voz da nossa consciência sempre apresenta o correto a ser feito, mas presunçosamente teimamos em fazer o errado.
somos ainda muito tentados pela natureza que existe no nosso coração. Qual será o lobo que realmente estamos alimentando? Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas, mas só não podemos esquecer que toda ação tem uma reação. É aquilo que está em nós mesmos, né? Aquele mal que ainda existe em nós, né? Que a gente ainda mantém dentro da gente, né? Como o Vitor falou, só dentro da gente que a gente, né? A tentação só vem porque a gente realmente ainda tem aquele, vamos dizer assim, aquele bichinho, né? Corroendo assim dentro da gente, que sabe que é errado, que sabe que não deve ser feito, mas a gente ainda tem esse defeitinho, essa coisinha para a gente para tentar, né? E às vezes até não satisfaz, né? Que nós ainda temos a certeza de estar fazendo errado e ainda se satisfazer, né? Aquele negócio de você, perdoei, mas se o coleguinha cair, você fala bem feito, né? Quer dizer, cadê o perdão, né? Me desculpa, desculpa. Mas se cair ele na frente, a gente ainda fala bem feito, né? Então, nós ainda temos isso e realmente nós temos que trabalhar muito e nos melhorarmos, e aprimorarmos o nosso íntimo para que a gente possa realmente fazer a diferença. Mais alguém? Isso aí. João, fala, João. Uhum. Fala antes de eu falar, poxa, para eu não falar. Pode falar tranquilo, porque o que eu estou entendendo tudo, né, o livre-arbítrio do indivíduo, né? Como o ser humano já tem os defeitos de fábrica, ele acha que tudo não é culpa dele. Um exemplo, né? Então, o que se falou lá em cima, que eles acham que essa coisa que acontece, alguma coisa divina, que Deus que mandou para punir. Que nem há pouco tempo atrás, o caso da pandemia. Teve gente que achou que aquilo ali era a punição de Deus, que o mundo ia acabar. E aí ficou todo mundo religioso, né, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, salve a gente. Quando passou um pouquinho, já esqueceram e já voltou à vida normal, né? Já deixaram Deus de lado e continuaram na bagunça que sempre viveram. Eu acho que é justamente o negócio da tentação e dessa palavra aí esquisita aí que eu ainda não gravei. Isso. Concupiscência. Concupiscência. Não vou nem falar. Para não quebrar a língua. Eu acho que é isso. O ser humano ele fica nessa, né? Então, ele já é do próprio ser humano. Ele não conseguiu evoluir ainda. O dia que ele evoluir, ele vai entender e vai separar. Porque, que nem o Vitor falou, que o homem segue as leis do homem, elas mudam, né? Então, a pessoa pode, de repente, fazer algo errado e ser punido. Mas, se ele seguisse a lei de Deus, simplesmente, a lei do homem pode ir mudando, mas a lei de Deus não muda. E a lei do homem, ela nunca ultrapassa o que a lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita. Então, se ele seguir a lei de Deus, o homem pode mudar diversas vezes que ele não vai ser punido. Perfeito. Não, perfeito não, perfeito só Deus. Não, perfeito raciocínio, a comparação. Eu falei agora, desandei a falar que eu tenho que falar pela Selma, coitada, que ela não pode falar. Ela foi te intuindo, né, mentalmente, passando também a parte dela para você. O bom que eu acho desses estudos, desse livro, é que sempre faz chegar a consciência nossa
de nos sentirmos muito responsáveis pela nossa vida e não ficar botando a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, é culpa de nada, a gente, né? E, e para a gente caminhar melhor, né? Porque isso diminui a onipotência, né? Eu posso tudo, eu sou maravilhoso, tem nada a ver. Eu acho que ajusta melhor e acho que a gente caminha com mais tranquilidade até, né? É verdade. Que quando a gente exige de si mesmo ser um maravilhoso, né? É muito pior, o desgaste é muito maior, né? Porque você tem que manter aquilo, é horrível. E É a melhor pessoa, realmente devagarinho, botando a mãozinha na consciência, vai desenvolvendo mais humildade e faz menos coisa errada também, né? Eu e a acho que pessoa isso é acaba uma falhando, grande ajuda. Doroteia. Como? A pessoa acaba falhando. Ela está se achando, ela acaba Sim, falhando. sim, sim, claro. Né? Quando ele fala ali do fundo viciado e perverso, né? Aí até o Arthur Valadares ele faz a comparação, e eu até lembrei também durante a pandemia, né, que a gente falou aqui, lembra que a Baía de Guanabara ficou limpinha, ficou Foi, até transparente a água, assim, é, né, cristalina. E aí você vê o quê? Porque acalmou, né? Acalmou, aí ninguém, né, não tinha barco passando, não tinha nada. Então aquela sujeira foi toda para o fundo, né? Mas ela estava lá. A sujeira não sumiu, ela não não. desapareceu. Porque não basta você acalmar, né? Você tem que fazer realmente o trabalho sujo, você tem que limpar, você tem que puxar aquela sujeira e jogar fora, né? Tirar de você. E nós muitas vezes fazemos isso, né? A igreja, o centro espírita, os passes que a gente toma, muitas vezes eles têm esse poder de nos acalmar, né? De deixar a nossa água paradinha, e aí aquela nossa sujeira vai para o fundo. Só que É, a gente sim. não pode parar o trabalho aí. A gente tem que realmente meter a mão na sujeira e jogar ela fora. Jogar fora. Porque senão o que acontece? Os nossos irmãozinhos, eles veem que a sujeira está ali no fundo. Aí o que que eles fazem? Eles vão lá e agita aquela sujeira para turvar a nossa água. E aí o que que É a significa isso? tentação. Turva a nossa mente, né? Turva nossa visão, nossos sentimentos, ficam todos turvados, igual a água suja, né? Por essa sujeira que foi remexida do fundo da nossa alma, porque ainda estava. Mas por que que ela foi remexida? Porque ela ainda estava lá. Se não tivesse sujeira para remexer, eles não conseguiriam turvar os nossos sentimentos, né? Então, a importância da gente ficar atento, porque sim, é importante a religião, é importante tomar passe, é importante buscar essa calma e essa tranquilidade, mas também é importante a gente, depois que a gente está nessa situação de tranquilidade, meter a mão na sujeira para É isso jogar lá mesmo, fora, para tirar isso realmente mesmo, ela do isso mesmo. fundo e não achar que só porque ela está quietinha ali no fundo está tudo certo, porque a qualquer momento vai vir um irmãozinho mais Vai imprevidente cutucar, né? e Vai vai cutucar a cutucar. sujeira, e aí a sujeira vai subir e vai turvar a nossa mente, vai turvar os nossos sentimentos, e aí a gente vai certamente tomar decisões equivocadas, né? No momento que você não está enxergando direito, você vai bater de cara na Sim. parede. Mas aí, essa hora que os pensamentos ficam turvos, né? É que é a hora do sinal para a gente prestar atenção, porque isso é um alerta. Eu saí ótimo, de repente acontece um negócio, eu fico perturbado. Que é isso? Onde é que eu estou? O que que eu estou fazendo comigo? Aí chama. No fundo, a turbação nos ajuda também, né, Vitor? Sim, Né? é de propósito, é para mostrar É, que você, na verdade, como até você mesmo falou, Doro, né? às vezes a gente acha que a gente está muito bonzão, né? Que a gente está muito maravilhoso, justo porque a gente está nesses momentos de calmaria. Mas aí quando vem exatamente a provação que sacode a água e sobe com a sujeira que está no fundo, é que a gente se percebe na realidade, né? No quão ainda a gente está atrasado. Mas por isso que a gente tem que se preparar, né? A gente tem que fazer a nossa higiene mental, nosso autoconhecimento, a nossa limpeza espiritual, para quando vier
quando vierem chacoalhar a nossa água, de repente não ter tanta sujeira assim no fundo, né? Para poder Isso não mesmo. desequilibrar tanto assim a gente, né? É sim, é sim. E depois, quando eles chacoalharem a sujeira, que ela nos sujar, né? A gente ficar todo sujo com a nossa própria sujeira, não adianta reclamar, não, porque é nossa mesmo, foi a escolha nossa. E aí, mamãe? Estou ouvindo, é por aí mesmo. Por aí. Por isso que a gente tem que estar, que nem está se fazendo, né? Estudando, buscando, né? Para poder realmente pesar mais na mente as coisas de Deus do que as sujeiras e as tentações. Quanto mais se busca, quanto mais se ora, menos tentação, menos coisas ruins vão ficar ali, né? Perturbando, porque a nossa força vai estar maior na busca a Deus. Quanto menos a gente busca, mais oportunidades as tentações acontecem. É porque buscar a Deus a gente pode considerar que é passar o aspirador na piscina, né? Porque não adianta você jogar o remedinho que joga a sujeira toda para o fundo se você depois não passar o aspirador. Deixar a sujeira ali no fundo, ela sobe de novo depois. Na primeira agitação, ela Primeira vai subir. oportunidade Ela vai... acontece, aí vem ela primeiro. Mas, como você falou, se a gente busca a Deus, se a gente busca estudar, se a gente busca praticar a caridade, isso é como se fosse a gente, né, tomou o passe. Quando a gente tomou passe no centro, é como se estivesse jogando a sujeira para o fundo. E aí, quando a gente realmente estuda, trabalha, pratica, é como se a gente estivesse passando o aspirador para realmente remover aquela sujeira do fundo para fora da piscina. Né? E aí, aos pouquinhos, né? Não chega a ser o termo blindagem, porque a gente não é tão blindado a esse ponto. Mas é como se fosse assim, né? Aos pouquinhos, vai criando uma camada, um fortalecimento, para a gente tentando tirar a tentação de nós. Porque, na verdade, não é uma blindagem, é porque a gente fica com menos sujeira. Então, tipo assim, no momento que você não tem mais isso dentro de você, quando você realmente consegue se livrar desse mal, desses males, né? Pode vir qualquer um te tentar que aquilo não te tenta mais, né? Não te atrai mais. Né? E aí você automaticamente não se sente mais atraído por essas coisas e não sofre, porque você não sofre tentação de algo que não te atrai, né? Claro. E a própria luz, a própria luz que a gente vai desenvolvendo fica sendo uma força dentro de nós também, né? Tem isso. Exatamente. Vamos lá, então. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atrai no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Todo dia surgem diversas adversidades, diversas pedrinhas no nosso caminho, complexas ou não, dependendo do nosso ponto de vista, de como a gente vai lidar com cada situação. Todo dia temos a oportunidade de trabalho, aprimoramento e aprendizado. Somos todos alunos nessa imensa escola onde o professor é Jesus. Se seguir seus ensinamentos, com certeza seremos pessoas melhores e de degrau em degrau nós chegaremos lá. E fazendo com que tentando melhoramento, aprimoramento, né? Como vocês falaram mesmo, a gente limpar mesmo a nossa mente, né? As nossas mazelas, né? Que a gente ainda tem, nós somos muito materialistas, né? Somos muito
ainda terra a terra, e aí, infelizmente, a gente ainda tem isso. Mas se a gente trabalhar, né, estudar e aprimorar e realmente fazer o bem, né, fazer fazer os ensinamentos de Cristo, né, que o Cristo nos ensinou, deixou um grande aprendizado para a gente consegue, aos pouquinhos, né, fazer essa blindagem, como a mãe do Vitor falou. Não vamos fazer porque nós somos imperfeitos, né? Perfeitos só Deus. Mas a gente consegue, pelo menos, ter consciência do bem, né? Do bem, do próprio bem, né? E do bem para toda a sociedade, né? Porque quando a gente faz o bem, não beneficia só a gente, né? A gente beneficia toda uma cadeia, né? Então, é isso, gente. Muito bem. Alguém quer comentar também, dar a sua conclusão, João? Abriu. Agora me lembrei de uma coisa aqui. Jesus, ele sempre exemplificou, né? Ele ensinou a gente por exemplo, né? Mostrando os exemplos. Então, aí eu lembrei da tentação que vocês comentaram, que Jesus foi tentado, né? Mas por que Jesus seria tentado se ele realmente era mais, assim, mais iluminado, mais puro, mais elevado? Eu acho que essa passagem da tentação de Cristo foi mais assim um exemplo para mostrar que nós temos que vencer a tentação. Isso, A claro. tentação vai ficar ali te rodeando, vai ficar andando atrás de você, te oferecendo mil coisas, né? Aí você, naquela ambição, naquela ganância, vai querer. Mas aí o Cristo mostrou justamente isso. Você tem que vencer a tentação. Não é que ele foi tentado, né? Botar essa passagem mais como eu acredito assim, mais figurativamente, só para exemplificar. Perfeito. Foi para mostrar que, na verdade, ele deu o exemplo na prática, que se você não tem dentro de você as tendências, podem te tentar à vontade que você não vai cair. Foi o que ele fez, né? Ele não tinha nenhuma dessas tendências para cair. Então, o diabo ali, alegoricamente, poderia tentar ele ali à vontade, que não ia dar em nada, né? Não tinha nada, né, para realmente atrair Jesus a fazer algo errado. E é o que ele recomenda a cada um de nós aqui nesse último parágrafo, né? É nada mais do que o conhece-te a ti mesmo, isso aqui, né? Tipo, você quer saber quais são os seus maus pendores? É o que ele está orientando aqui. Pega durante o dia. Durante cada dia você vai estar sendo submetido a diversas situações. E aí depois, no final do dia, analisa como é que você, né? Como é que você se portou em cada uma dessas situações e você já vai ficar sabendo aonde você, né? Qual é o seu ponto fraco, né? Onde você não está ainda resistindo. E aí trabalha nisso, né? Trabalha nisso, procura ajuda no centro, procura ajuda terapêutica, procura ajuda Também, com a família, procura ajuda na oração, procura ajuda nos estudos dos livros espíritas que são tão, né? Que mais tem é livro espírita quase que sobre tudo para a gente poder estar lendo e aprendendo, né? Com os exemplos dos nossos irmãos que já desencarnaram e que deixam um exemplo para a gente poder exatamente tentar fazer diferente. Então, mas você tem que se conhecer, porque o primeiro passo para você parar de errar é você pelo menos reconhecer que está errado. Porque quando a gente erra e acha que está certo, aí ferrou. Aí que você não vai mudar nunca. Porque se já é difícil mudar, mesmo quando a gente reconhece, né? Muitas vezes a gente sabe que está errado e mesmo assim é difícil, a gente não consegue mudar. Mas imagina quando você nem se considera errado. Aí você vai continuar fazendo assim como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Então, realmente, o primeiro passo é se reconhecer. Reconhecer os seus defeitos, reconhecer suas falhas, até para você se policiar. Se você, tipo, né, uma pessoa que tem, por exemplo, tendências alcoólatras,
se ela reconhece já que isso é errado, que isso vai trazer problemas para ela precisa ter esse conhecimento para poder ela evitar. Pô, eu não vou num bar, eu não vou numa festa que vai ter bebida alcoólica, eu vou parar de frequentar porque eu sei que eu ainda tenho essa tendência e eu não vou resistir. Então eu preciso ter como é que se diz, uma barreira física, né? Realmente algo além do espiritual, uma barreira física mesmo, de nem ir, de nem estar presente para poder ainda conseguir resistir, porque esse é o meu estágio atual. E isso vale para tudo, né? Para toda e qualquer viciação. Se você sabe que você tem uma tendência a fofocar, a falar mal dos outros, e você já reconhece que isso é errado, que você vai colher depois as consequências, pô, se eu sei que ali aquele grupo de pessoas só fica fofocando, eu não vou mais lá, não vou mais não, claro, frequentar, não vou mais, claro. vou passar a dar só bom dia, boa tarde, boa noite e tchau, não vou ficar parado falando com aquele grupo. E por aí vai, né? Mas isso você precisa se conhecer, você precisa reconhecer dentro de você as suas más tendências para conseguir ir fazendo essa contenção, né? Esse trabalho de contenção. E acho que era isso, né? Era isso Em mesmo. resumo, o nosso estudo da noite de hoje. Acho que fica aí a lição para a gente parar de botar a culpa nos outros e reconhecer que as tentações, em resumo, né, o que esse capítulo está dizendo, que as tentações estão dentro de nós, né, e não fora de nós. Não é Deus, não é o demônio, nem é o irmãozinho que está perturbando a gente. É algo que está dentro da gente que a gente precisa expurgar, trabalhar e tirar do nosso espírito, tirar do nosso coração. Mas não vai ser da noite para o dia, vai ser um trabalho que vai exigir esforço e dedicação da nossa parte. Verdade. Bem, então quero agradecer a Ana Cláudia por nos guiar nesse caminho de hoje. Um estudo muito bom, esse tema importantíssimo para a nossa evolução, para a nossa caminhada. E convidar. Oi? É um puxão, como a Dorô falou, é um puxão de orelha, né? Mesmo na gente, para a gente Para poder todos nós. Para a gente pensar, ficar alerta. ficar alerta, né? Lembrar que Deus está Sim. com nós e está nos ajudando nessa caminhada. É isso aí. E vigiar a si mesmo e não o próximo. Vigiar o próximo tem nada a Vigia ver. a sua piscina, né? Não a piscina do. Não é para ficar olhando se o fundo da piscina do vizinho está suja, não. Isso é a sua piscina. Olha para a sua piscina e limpa ela. Bem, como sempre, a gente pede para vocês que estão assistindo depois, né, de casa, que compartilhem com seus familiares, deem o seu joinha, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações dos nossos estudos e agradecer a todos pela presença mais uma vez do nosso estudo de toda quinta-feira às 19h30 e pedir então para a nossa irmã Selma, que está aqui na escala, se bem que eu não sei, né, como é que está aí a sua dor de dente, você vai conseguir fazer? Ou então o João faz para você. Pede ajuda para o João para fazer a prece final. Vai intuindo ele mentalmente. É melhor ela ficar quietinha, assim, né? Esse dente perturba muito quando tira, né? Quando mexe, assim. Fica sensível. É uma área do corpo muito sensível, é muito sensível. Né? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer a Jesus por tudo que Ele nos ensinou, por tudo que Ele nos exemplificou, porque nós pretendemos um dia chegarmos aonde Jesus chegou, porque a nossa meta, é a nossa razão de ser, é o espírito ter que evoluir. Então, quero mais uma vez agradecer a todos que estamos aqui juntos, em nome de Jesus, participando desse estudo, dos ensinos que ele nos deixou. Graças a Deus.
Tchau, gente. Mais uma vez, obrigado a todos. Tá Uma muito bem, excelente uma boa semana noite para para vocês. todos. Fiquem Boa com Deus. noite, boa Tchau e noite. até quinta-feira que Fiquem vem. com Deus, fiquem com Deus.